Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmão e irmã, que alegria! Estamos agora na segunda semana do tempo do Advento, nos preparando para o Natal junto com Santa Teresinha. Então vamos adentrar na sua infância. História de uma alma é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é o despertar da razão de Santa Teresinha até a morte da sua mãe, ou seja, na sua primeira infância ali, da gestação até 4 anos, 3 anos e pouco, tá bom? Então esse momento é o momento da confiança, é o momento também da culpa, é o momento que recebe muitas feridas, ao mesmo tempo é um momento de muito amor. Então aqui vai ser a base também da confiança de Santa Teresinha. Então vamos adentrar e que possamos também entrar neste momento. É muito importante. Então, em primeiro lugar, Teresinha, ela diz, não é, eu nasci numa terra santa. O que é isso? Os pais de Teresinha são pais santos. Santos é virtude, é sinal de virtude, são pais virtuosos. E Teresinha mesmo fala aqui, ó, as lembranças que ela tem 22 anos aqui, remete à sua infância. Ela fala, além disso, as lembranças que evocarei são também as vossas, pois foi perto de vós que transcorreu a minha infância, e que tive a felicidade de pertencer aos pais sem igual, que nos cercaram com o mesmo cuidados e a mesma ternura. Olha só, Teresinha olha para os seus pais e diz, eu tive pais sem iguais, ou seja, pais mais dignos do céu do que da terra, pais que cercaram Teresinha com muito amor, com muita afeição. Então isso é muito bonito, caríssimos irmãos e irmãs, porque o fundamento, a base de toda cura, de toda restauração na nossa vida, tem como raiz os nossos pais. Os nossos pais. E Teresinha tem uma memória muito viva, uma inteligência, despertou desde a infância, com 1 ano e 3 meses, Teresinha já tinha lembranças. Então ela vai trazer agora alguns momentos muito fortes também da sua experiência também com a sua mãe, com o seu pai. Logicamente, não é? Teresinha nasce, a sua mãe já está com câncer, mas é bonito perceber porque Teresinha é fruto de Santa Zélia São Luís Martin, que são pais de muitas virtudes, não é? Então, Teresinha, ao olhar para os pais, ela consegue contemplar o próprio Deus. Ela fala, se meu pai da terra é tão bom, imagine meu pai do céu. Então, como é bonito quanto os nossos pais, de fato, vivem essa vocação tão linda, não é? Ser pai, ser mãe, não é somente gerar o filho, ser progenitor ou progenitora, não. É educar, é você crescer, é você crescer no amor de Deus, não é? E, de fato, São Luís Martin, por exemplo, um homem devoto, um homem de missa, um homem de obra de caridade, um homem de muita oração, um homem que vivia intensamente a sua vida espiritual. Então, Teresinha, olhando para ele, vai perceber como deve ser o Pai do Céu. Sua mãe, muito virtuosa, trabalhava também em rendas, vendia até em Paris e tratava bem seus empregados, funcionários. Uma mulher que sofria em silêncio, até mesmo com câncer, com a saúde muito fragilizada. Então, assim, você percebe que os pais são de muitas virtudes. E aqui é o primeiro caminho da nossa cura, porque talvez nem todos nós tivemos ou temos pais tão virtuosos como Santa Zélia São Luís Martin. Eles são tão santos porque eles foram canonizados no mesmo dia. O único casal na história da igreja que são canonizados no mesmo dia para mostrar a união de almas, a santidade que eles tinham no coração. Então eles vão perceber que gerar filhos vai ser gerar filhos para Deus. E o lar de São Luís, Santa Célia Martin, com as 5 meninas, será um noviciado. O que é isso? Será uma escola de virtude, será um caminho de santidade. Então, Teresinha, ela nasce nesse seio, não é? De amor. Até Santa Zélia fala aqui um pouquinho, até Santa Teresinha, toda a minha vida agradou-se em cercar-me de amor. Minhas primeiras lembranças estão impressas de sorrisos e das carícias mais ternas. Olha que bonito. Então, ela fala também amava
muito papai e mamãe, que lhes testemunhava a minha ternura de mil maneiras. Então, essa presença materna, essa presença paterna foi muito profundo no coração de Santa Teresinha. Foi muito forte e por isso ela teve essa grande confiança, não é? Assim também, irmãos e irmãs, nós precisamos também, para Deus nos curar, olhar para a nossa raiz, para os nossos pais, não é? O nosso lar. Porque talvez nós trazemos uma visão um pouco deturbada de Deus, que nós temos uma imagem errada de nossos pais, não é? Então, como nós podemos curar essa figura, às vezes, errada dos nossos pais, porque talvez faltou amor, faltou carinho, faltou presença. Alguns não tiveram o pai, a mãe viva, alguns foram abandonados. Então, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para Deus. Diz Isaías, capítulo 49, versículo 14, 15. O Senhor disse, o Senhor esqueceu, o Senhor me abandonou. Por acaso pode uma mãe abandonar o seu filho? Mesmo que ela o abandone, eu jamais o abandonarei. Então Deus, Ele é pai, Deus, Ele é mãe, não é? Deus traz essa ternura, Deus traz essa ternura de mãe, a firmeza de pai. Ao mesmo tempo, um amor que mais se aproxima de Deus é o amor de mãe. Esse amor te reside, esse amor te entranha. Então, irmão e irmã, quando nós abrimos nosso coração para esse amor de Deus, esse amor de Deus que é tão profundo na nossa alma, começa a nos curar das nossas feridas paterna e materna. Nós começamos o que? A reconciliar a nossa história. Como? Em primeiro lugar, reconhecendo que nossos pais são um dom de Deus. Não importa se são santos, são pecadores, são os nossos pais. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Então, em primeiro lugar, reconhecer como um dom. Em segundo lugar, talvez nossos pais não nos amaram tanto porque não receberam amor. Nós só podemos estar aqui que nós temos. Quantos nossos pais trabalharam tanto, não é? Sofreram tanto, tiveram uma educação rude, com muito sacrifício, não tiveram tanto tempo, antigamente era tantos filhos, não é? E talvez isso gera no coração de muitas crianças, muitos jovens, até muitos adultos, aquela ferida paterna. Então, reconhecer a história dos nossos pais ajuda a gente a compreender eles, ajuda a gente a amar a cada um deles, amar como eles são e compreender, mesmo vendo os pecados, defeitos, nossa, olha meu pai e minha mãe, foram presença de Deus. Talvez nos amaram de forma errada, talvez, porque todo pai, toda mãe ama o seu filho. Talvez ama de forma errada, por não receber amor, por tantas situações. E a forma que eles receberam amor, eles transmitem o amor. Então talvez a gente vive nesse círculo vicioso e se você não trabalhar no teu coração essa cura da imagem paterna, da imagem materna, você vai reproduzir no coração dos seus filhos e netos a mesma educação, o mesmo amor que o seu pai te concedeu, a sua mãe te concedeu. Então, curar essa imagem é muito importante. Lógico, não é se falta essa presença, vai gerar no nosso coração uma desconfiança durante a vida, pessoas inseguras, pessoas fragilizadas, um vazio interior, uma lacuna, mas o amor de Deus é tão forte que preenche isso tudo. Sim, porque a primeira necessidade nossa é amar. Nós nascemos para amar em primeiro lugar. E a nossa história não pode determinar a nossa vida. Sim, influencia, sim, condiciona, sim, mas não 100%. Então o amor de Deus é muito maior. Então faça essa experiência de cura, essa experiência de restauração. Deixe o momento da concepção, não é? Ali a gente já pode, talvez ali já podemos ser gerados no amor, talvez não vamos desejados, não é? No ventre materno, quantos às vezes não é desejado. Então o ventre materno ali já é o momento também de receber o amor, as lembranças positivas, o registro positivo, mas talvez tanto o registro negativo, não é? De falta de amor, tantas situações que a gente vive na nossa história, desde o ventre, não é? E desde a primeira infância. Então, permitir que Deus cure, olhando para Deus que é pai, olhando para Deus que é mãe, não é? Ele que nos ama. Então, esse caminho é o caminho da cura, é o caminho da aceitação da nossa história, dos nossos pais. E, por último, aprender a perdoar os nossos pais. Eles também são limitados, são imperfeitos. Isso, irmão e irmã, é um caminho de profunda cura na nossa vida. E a partir disso, o nosso amor, o amor que você tem, vai curar o coração do seu pai, o coração da sua mãe, e você vai romper esse ciclo vicioso. Você vai aprender a amar os seus filhos, a dar amor para os seus filhos.
Deus quer, Deus deseja fazer isso através de nós. Sermos canais de cura para os nossos pais. Porque aí está a fonte, não é? Sempre será os nossos pais. Da graça, da salvação. Assim como Jesus quis nascer numa família, José e Maria, não é? Quis ser cuidado, quis ser amamentado. Então, olhe para Belém, olhe para a família de Nazaré e deixe Jesus curar a tua infância. O momento da gestação. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.